seja bem-vinda. Eu sou a Rúbia da Alarme e nessa aula eu trago um assunto essencial na construção do vestido, tanto de noiva quanto de festa, que é como tirar as medidas corretamente. Você sabia que se você não tirar a medida da cliente, da pessoa ali que a gente está desenvolvendo o modelo de forma correta, pode acarretar em erros de modelagem, excesso de ajustes e um resultado bem decepcionante no final? Todo o empenho na construção do vestido? Sim. Então, fica comigo até o final dessa aula para pegar todos os detalhes, todos os truquezinhos que não podem faltar na hora de tirar a medida. E se você é nova por aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todos esses conteúdos que eu trago no universo dos vestidos. E vamos à aula! Olá! Nessa aula nós vamos aprender a como tirar as medidas corretamente. E não são qualquer medidas, são as medidas que são necessárias para a construção da modelagem, tanto do vestido de festa quanto do vestido de noiva. Então a gente vai esquecer das outras maneiras de tirar a medida que a gente não vai utilizar no vestido. E o que tirar medidas corretamente traz de benefício? Eu vou fazer um parênteses aqui, que quando eu comecei a aprender modelagem, o que eu pensava? Tirar medida, vamos tirar rápido aí, partir para modelagem, né? Não dava muita atenção a tirar a medida, assim, tirava rapidinho, sem uma consciência e atenção quando eu estava fazendo. E o que acontecia? Erro. Porque se a gente não presta atenção a cada etapa, observar o formato do corpo, o porquê daquela medida, já olhar com um olhar mais global para aquele tipo físico, e se você tá tirando a medida certa, se você tá entendendo aquele formato, aquele biotipo daquela cliente. Então, a gente é muito inocente no começo de não entender a importância de tirar a medida. Se a medida não estiver certa, né, é como se fosse fazer um projeto de uma cozinha, né, sob medida, com móveis planejados, e passar para o arquiteto, para a empresa que vai fazer todos os móveis, as medidas todas trocadas. Quando os móveis vão lá chegar a ser instalados, né, e nada encaixa, que cara que fica essa empresa diante do cliente? Horrível, né? Todo aquele empenho, todo aquele trabalho de fazer tudo muito bem feito, tudo muito caprichado, não adianta se a medida não estiver correta, se a medição não estiver feita da forma que represente a realidade, que é a cliente, né? E no nosso caso, no caso do arquiteto, é o ambiente. Então, a gente precisa ter consciência que esse momento precisa ser feito com atenção e com capricho ali na hora de tirar. Porque não adianta acertar em todo o resto se a medida estiver errada. Dá tudo errado. Então, todas as etapas da construção do vestido demandam muita atenção, muito capricho, muito cuidado mesmo. Tem que estar ligado em tudo para que o resultado final fique lindo e vista bem, né? Não adianta caprichar em todo o feitio, no corte, na escolha dos materiais, se ele não vai assentar na pessoa lá no final, se as medidas não vão bater, né? Então, tendo consciência de tudo isso, nós vamos passar a entender como que eu trabalho no meu método as medidas. Então, eu tenho a minha tabela de medidas que eu desenvolvi aqui no ateliê com base nas medidas que eu mais utilizo. Então, eu iniciei utilizando sim uma tabela de medidas mais genérica, né? E eu fui eliminando o que eu não usava e acrescentando o que eu achava que precisava. Então, eu sempre coloco na minha tabela de medidas datas e informações muito importantes que, né, além do nome da pessoa, né, da cliente, o telefone, eu também coloco a data da festa e a data da entrega do vestido, porque a gente tem que estar com esse planejamento sempre do vestido estar pronto antes, né, de a gente ter um cronograma organizado. Então, isso tá aqui sempre também. Então, eu dividi a tabela, na primeira etapa, são as larguras do corpo, né? Todas as larguras que são, na verdade, medidas horizontais. Então, ali eu começo com
costas, busto, abaixo de busto, cintura e quadril. Aquelas medidas essenciais e algumas medidas para sereia horizontais também de quadril ali na região da coxa. E também, logo depois dessa parte, a gente tem a parte das alturas, que são essenciais, né? As alturas de frente do vestido, das costas, a altura do busto, abaixo de busto, altura de quadril, comprimento de vestido, tudo que é na vertical, porque a gente vai precisar unir as medidas, né, das alturas horizontais com as verticais, as horizontais com as verticais, para que essa combinação dê a medida perfeita da cliente, né? Porque cada pessoa é única e às vezes esse encontro das alturas com as larguras é que não dá certo. Às vezes a pessoa é muito mais alta, tem um corpo mais baixo, ela tem às vezes as pernas mais longas, ou às vezes ela pode ser uma combinação única, né? Ser alta e muito magrinha, ser mais baixinha e ser mais gordinha. Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma roupa sob medida, a gente está determinando aonde vai ter a altura dessa cliente e aonde que vai estar as larguras com as pences, para que essa modelagem contorne, vista bem o corpo da cliente, assente bem e ela não tenha que ela se ajustar à roupa, e sim a roupa se ajusta a ela. Esse é o maior benefício da possibilidade de criar uma roupa, né? Um vestido e qualquer coisa. Então, a gente vai começar, eu vou explicando uma a uma e o porquê de cada medida. Depois que você toma consciência, né, dessas etapas e vai seguindo a ordem da tabela, se torna um pouco mais fácil, porque começa a ficar mais automático e você olha se tá tudo preenchido na tabela, tem tudo que você precisa. Se tá alguma lacuna na tabela, vamos preencher, né? Então, antes de terminar e liberar a cliente, você sempre tem que dar essa conferida, porque é bem comum, esqueci da altura do quadril, esqueci de uma largura. Então, aí você tem que chamar a cliente de volta, né, para tirar essa medida, ou dar um chute e fazer uma estimativa. Só que se você não é boa de leitura ali, não tem tanta prática de observar o tipo físico da cliente e entender já mais ou menos as medidas dela só de olho, pode dar um erro bem que prejudique, né, o efeito e a qualidade da roupa. Então, a gente quer fazer com precisão e não, né, na estimativa, no chute. Então, isso é bem importante. Eu tô com a manequim aqui e eu vou começar com as larguras, né, que são as medidas horizontais. A medida mais importante que inicia a modelagem é a medida da largura das costas, que é aquela medida ombro a ombro. Então, na pessoa, na cliente, o que acontece? A gente vai observar qual parte do corpo que faz o encontro, né, do braço dela com o tronco. Aquela bordinha que tem um ossinho é o lugar que a gente vai posicionar a fita. E a gente vai de um lado pro outro. Aqui no 40, a medida é 40 das costas. Então, a gente vai para nossa tabela e anota. Qual medida que eu passei a colocar na minha tabela de medidas que não existe em nenhuma tabela que eu saiba, né? Que é a medida das costas da frente. Como assim, Rubia? Costas da frente? A gente vem aqui e mede as costas da frente do manequim. Aqui no meu tá dando 37. Por que isso? Se você observar e tirar a medida das clientes, assim, raras são as mulheres que são retinhas aqui, tem o ombro posicionado bem alinhado, aquela postura de bailarina, alongada, reta, com a postura certa. Raro, bem raro. Quem tem a postura assim retinha são as crianças, em sua maioria. Quando a mulher desenvolve o busto, e normalmente o busto pesa ou carrega muita bolsa, e a postura da gente tende sempre a gente ficar largada lá no sofá ou sentada trabalhando e não estar constantemente forçando a nossa postura em se manter mais alinhada, acontece de o ombro dar uma caidinha, né? Então a frente do corpo fica mais assim do que assim.
E o que isso acontece? Faz com que essa medida aqui fique menor. E quando a gente vai fazer um modelo como um modelo canoa, que o recorte é mais na beirada do ombro e ele vem todo aqui, se a gente não tira essa medida, fica aquele efeito dobrado aqui na frente, sabe? Acumula o tecido e não fica lisinho. Então, já aconteceu isso comigo na prática. A cliente tinha um ombro super girado, não era uma coisa suave. Ela era mais com o ombro muito girado, a postura dela era bem tortinha. Quando eu fiz o vestido, ficou bem empapuçado aqui na frente. E o tecido e o canoa tinha uma golinha, uma borda muito estreita, bem fininha. E o que aconteceu? Para corrigir isso e tirar aquilo que estava acumulando aqui, eliminou todo aquela alça, não tinha tecido que eu precisava daqui para levar para lá, não tinha. E a gente teve que fazer um recorte aqui por baixo da renda e arrumar aquela modelagem, porque eu não tinha tirado essa medida inicial, eu não tinha corrigido na modelagem essa diferença, eu não tinha nem observado. Então, como eu não tinha vivido aquele problema ainda, e eu não sabia que isso era bem importante. Então, desde então, eu tiro medida de todas as clientes, eu chamo essa medida de costas da frente, para corrigir lá direto na modelagem essa diferença quando é grande, né? Então, a gente tira aqui no ombro e compensa nas costas para a largura da alça ficar igual. Mas o que isso faz? Faz com que a alça venha e não fique para fora do ombro da cliente, né? Ela fica respeitando a postura da cliente, porque para corrigir ela precisaria ficar reta. Daí corrigiria, mas não é a postura habitual da pessoa, ela não vai ficar. Então isso é outra dica, sempre na hora de tirar a medida, não pede para a cliente ficar reta e fazer postura, não, ela tem que ficar natural, então tem que ficar conversando com ela para ela ficar com a postura normal, para que quando coloque a roupa, você também já preveu que ela vai continuar na mesma postura. Quando a gente tira a medida e a pessoa muda a postura e no dia ela tá com outra, às vezes dá muito problema na roupa. Então, parece algo bem, né? Nossa, mas quando dá o problema, você vê e fica, como que eu vou solucionar? Por causa que você não tirou uma medida no início e não pensou isso lá atrás, sabe? Então, essa atenção minimiza e elimina vários problemas futuros. Então, a próxima medida é de busto. A medida de busto é simples, a gente vai passar a fita em volta do corpo, na altura do mamilo, e tira a medida. Aqui é 88 porque é do 40, né? Cada pessoa vai ter uma medida de busto, e ela sempre fala, mas eu tô de bojo. Mas não importa, no dia vai estar também, né? A gente também vai pôr bojo no vestido. Embaixo do busto aqui, da minha manequim, é 72. Então, anota lá na tabela. A cintura também. A cintura, o truque é assim, quando a gente tá aprendendo a tirar medida, é pegar um fio, tipo de lã, e amarrar, passar em volta da cliente e dar um lacinho. Então, aquele lugar que a fita, que a linha vai parar, o lugar mais fino, que é logo embaixo das costelas, onde é molinho, é a cintura alta, é um dedo acima do umbigo. Aquele lugar é a cintura fina, é onde é a parte mais, não em todos os tipos físicos, mas em muitos é o lugar mais fininho do corpo. E ali é onde vai se concentrar as pences, a altura do corpo de frente, de costas. Então é bem importante tirar a medida dali, tanto na altura certa quanto na largura. Então, esse é um truque. Sentir a costela da cliente, apertar a cintura ali, sentir onde está, né? Onde está essa parte molinha, olhar o umbigo. Se a pessoa tá com uma roupa larga, pede para levantar a blusa, né? Para ficar com uma roupa mais justinha é o ideal, assim. Quando a pessoa tá com uma roupa toda muito volumosa, blusa de inverno, uma roupa muito blusionada, caída, pedir para dar ajuste na roupa, né? O ideal é uma roupa bem justinha e se a pessoa tá com muita roupa e a gente quer acertar mesmo, às vezes pedir para ficar de calcinha e sutiã e tirar a medida é o que faz dar mais certo.
Então, agora vamos tirar da cintura, né? Pensando que tá aqui o nosso fiozinho. Aqui a nossa medida é 68. Legal. E a gente precisa tirar do quadril agora. A medida do quadril aqui tá 97. 96, 97, no meio. Outra largura que a gente tira bastante, mas eu vou falar ali quando a gente chegar na etapa, é a parte do sereia, que a gente precisa tirar outras medidas, porque o sereia, para que a pessoa ande, não pegue na perna, ela consiga mobilidade, ele precisa respeitar a largura das coxas. Então a gente precisa tirar essas medidas quando precisa fazer esse modelo, né? Então a gente só usa quando o modelo é sereia ou semi-sereia. Então, agora que a gente já tirou todas as larguras do corpo, falta uma que é bem importante, que essa eu criei aqui na minha experiência, que é a largura de cava a cava. Bem no lugar que encontra o corpo, que normalmente as pessoas reclamam muito, que não querem mostrar, é aqui, ó. Ah, eu não quero mostrar meu gordinho. Ai, eu implico com isso. Nossa, juro, é raro mulher que não fale isso, que não quer deixar isso de fora, assim. Raro, raro, raro. Então, pensando nisso e para agradar todas, eu inventei essa medida que vem de gordinho a gordinho. Eu chamo essa medida de cava a cava. Então, quando a gente tira a medida da cava a cava, aqui o meu tá 39. Então, a medida minha, cava a cava, ela tá bem parecida com a minha medida das costas. Mas, quando a pessoa tem esse gordinho maior, ou ela um pouco plus size, ou ela deu uma engordadinha e aqui tá maior, essa medida vai aumentar, às vezes vai ficar mais larga do que as costas. E quando a gente tira essa medida, na hora de fazer a modelagem, a gente dá uma conferida, né? Se está cobrindo essa parte ali, e a gente não deixa sem tecido essa região. Então a cava fica uma cava mais tapadinha ali. Elas adoram, sempre elogiam, nossa, o vestido é lindo, e não mostra meu gordinho. É engraçado, mas a gente tem que observar o desejo da mulherada e, né, resolver isso. Então aqui na minha tabela de medidas eu coloquei isso, medida cava a cava. Então, normalmente eu venho aqui e aqui na minha manequim é 34. Então eu vou ali e anoto 34. Na hora de fazer a medida, a modelagem, a gente divide isso por 2, né? Porque a gente sempre faz 1/4 do corpo na medida. E a gente confere lá se tá certo. Outra medida que eu sempre coloco aqui para que eu olhe para cliente e observe como que é ali as costas da cliente em relação à curvatura da lombar. Muita mulher, mas muita, tem uma certa lordose ali, onde aquela região da coluna é muito funda, né? Aí eu anoto ali, pence média, pence grande. Quando a pessoa tem essa curva bem funda, da cintura vem um bumbum bem grande, a gente precisa de uma pence bem grande para assentar o vestido, né? Para que acomode as curvas. Então, eu coloquei na tabela de medidas ali para que às vezes eu vou desenvolver um tempo depois, às vezes não fica na memória da gente tão claro, né? Como são muitos vestidos, exatamente essa parte do corpo da cliente. Então eu sempre anoto ali se a curva é média, se a curva é grande, né? Pensando que curva grande é costas mais fundas e bumbum maior. Curva pequena é quando a pessoa tem o bumbum menor e a curva mais suave. E agora nós vamos passar para as alturas. Quando a gente começa a tirar a medida, normalmente a primeira altura que a gente tira é aqui a altura do busto. Aqui a altura do busto tá mais ou menos 25,5, por aí. A gente vai lá e anota. Aí a gente continua aqui e tira abaixo do busto. Aqui tá 34. A gente vai na fita e anota. A altura da cintura, a gente pensa qual é o lugar mais fininho, lá onde tá amarradinho o nosso fio.
e que na pessoa é mais fácil, porque tem um umbigo, normalmente um dedo acima do umbigo, e olhando, né, pede pra pessoa erguer a blusa, às vezes, olhando qual é a região mais fininha dela. Então, isso vai dar o comprimento do corpo da pessoa, vai determinar ali o local da cintura. Aqui é 42, 43, mais ou menos. 43 no 40. E, normalmente, daí o quadril tem um jeitinho de você descobrir se você esquecer de tirar a altura do quadril. Normalmente, a altura do quadril é 20 centímetros abaixo da altura da cintura. Então, aqui é 43, né? Vai ser 63. É mais ou menos aqui. Não é naquela altura do culote da pessoa, sabe? Que é mais embaixo. Não, a altura do quadril é uma altura mais em cima mesmo. É mais ou menos onde começa a curva aqui da pessoa, sabe? Tem que sempre cuidar, porque se você tira mais ali onde que é o culotinho da pessoa, vai ficar... Essa curva não vai ficar tão bem feita e a largura do quadril vai ficar sobrando na pessoa, porque ali normalmente é maior. E agora a gente precisa tirar também a altura das costas. A altura das costas é onde vai estar a fita também, né, em relação à frente. Normalmente, igual aqui, tá no 40. Isso vai variar muito, mas 39, 38, 40, 41, mais ou menos são medidas de altura de costas bem comuns. Aí a gente tá aqui, a gente aproveita, né, e coloca uma coisa que eu não falei que é bem importante, o lugar que a gente posiciona a fita. Então aqui na manequim é bem onde está a costura que liga a frente do corpo com as costas do corpo. É bem na base do pescoço, bem onde tem esse músculo aqui, sabe? Então bem aqui a gente vem e posiciona a fita, porque se você coloca ela meio para trás, a medida vai dar errada. Se você coloca ela muito para baixo, também vai dar errada. Tem que ser onde você imagina que tá a divisória na frente das costas mesmo. Vai sentindo ali, pega em você, testa, olha onde que é. É bem no trapézio da pessoa. E outra medida que é bem importante tirar é posicionando bem nesse lugar, nessa divisória, que é o ponto inicial de todas as alturas. Você vai com essa fita até o chão, né? E mede o comprimento da pessoa. Normalmente, daí você já nota comprimento do vestido sem salto. E você pergunta pra pessoa se ela vai usar um saltão ou não. Aí você já deixa de comprimento de barra, né? Pelo menos 10 centímetros, 15, se a cliente quer usar meia pata, isso levanta muito o vestido, encurta o vestido. Então, quando a meia pata, às vezes a gente tem que deixar 15. Então, ultimamente, por exemplo, noiva não usa meia pata, pelo menos aqui na minha região. Então, eu deixo mais ou menos uns 12 centímetros, mas seguro morreu de velho e é melhor deixar a barra do que o vestido ficar curto, né? E ainda mais porque em noiva, por exemplo, quando a gente usa a armação, anágua, levanta a barra e o vestido fica ainda mais curto. Então, ter essa segurança de cortar um pouquinho maior ali, depois ter que tirar na hora de fazer a barra, é ótimo, porque se você erra, não tem como consertar, você perde todo aquele corte do vestido. E quando você só coloca mais para prevenir, você só faz a barra, né? Então, é muito prático. Outra medida que eu tiro bastante é de vir aqui na cintura e tirar o comprimento da saia. Então, a partir da cintura até o chão. Só para dar uma conferida, mas normalmente que essa altura até o chão aqui do comprimento do vestido já basta. Deixa eu ver quais são minhas próximas medidas que eu não posso esquecer de explicar. A manga. Então, quando a gente vai fazer a manga comprida, manga curta, manga média, né? A gente precisa ver na pessoa qual é o comprimento dessa manga, a largura dessa manga. E o ponto inicial para medir a manga é também a divisória do braço com o tronco. Então, a gente vai posicionar a fita bem nessa divisória e a gente vai pedir para a cliente dobrar o braço assim, ó, suavemente, sabe? Ela não vai esticar o braço e nem vai dobrar completamente. Vai ser levemente flexionado. Vou fazer na bonita da moça aqui. Deixa eu ver.
mais ou menos assim. E daí a gente tira essa medida de comprimento. Porque a gente não vai, se a gente pedir para dobrar tudo isso, quando esticar vai ficar super comprido. E se a gente fizer com ele esticado, quando dobrar um pouco fica curto. Então ele tem que ter essa folga suave. Então é difícil fazer ela dobrar e medir, mas vamos ver. Deu 59 a medida do braço aqui do 40 dobrado. Aí a gente vai lá na fita e coloca comprimento da manga 59. Se quer fazer uma manga curta, você mede e mostra para cliente mais ou menos aqui, média, uma manga mais mãe de noiva, 3/4, você vai medir a manga de acordo com o desejo da cliente para aquele modelo. Importante também é tirar o comprimento do cotovelo aqui, a altura do cotovelo, aqui tá dando 36 mais ou menos. E daí na tabela de medida tem um espaço para você colocar essa largura também. Então, 28 na altura do cotovelo. Eu também tiro bastante aqui a do bíceps, 29 centímetros a do 40. E mais ou menos a altura que ele tá, ó, 18. Então eu coloco tudo isso ali na tabela e quando a gente vai fazer a modelagem, fica mais fácil de dar aquela conferida se a largura tá boa, se tá justo, se tá no comprimento certo, né? Você tem controle das variáveis com tudo isso. Mais ou menos da altura do nosso quadril, que aqui tá 63, a gente vai medir 15 centímetros abaixo, primeiro 10 centímetros abaixo e vai tirar a largura dessa região. E a próxima medida que a gente vai tirar é de 15 centímetros abaixo. A gente vem aqui, marca bem certinho, às vezes eu peço pra cliente pôr o dedo no lugar, porque daí eu vou tirar a fita, e daí eu venho tirando a largura. Então, por que que eu tiro... Deu 96 e vou tirar, ó, aqui eu tirei a altura do quadril para eu tirar 15 abaixo para ver a medida que tá dando. 15 abaixo, tá dando bem aqui. Eu peço para cliente pôr o dedo para me ajudar e eu venho tirando a medida. 85. Mas enfim, por que que eu tiro essa medida do quadril ali abaixo da linha do quadril? Eu tiro a primeira, né, 10 centímetros abaixo e a segunda 15 centímetros abaixo. Se a pessoa quer um super sereia que desce quase até o joelho, né, indico que tire a medida de 4 centímetros antes do joelho e a largura disso. E o segredo é que ali o sereia não pode ficar nessa medida perto do joelho, porque senão a pessoa não consegue dar um passo. Pelo menos tem que ficar 4 centímetros mais largo do que essa medida lá perto do joelho. 4 centímetros abaixo, acima do joelho e 4 centímetros mais largo que essa medida. Porque daí a pessoa vai conseguir dar o passo, né? E vai ficar com visual super sereia, porque a gente vai ligar a régua do quadril até lá perto do joelho. Então vai fazer uma curva bem assereiada mesmo, mas é uma ilusão de ótica, não tá colado na pessoa. Então o sereia tem essa particularidade, ele tem que parecer que está justo, mas ele não pode ficar colado na pessoa, ao menos que o tecido seja super elastano, com muito, estique muito, senão a pessoa não anda, ela não consegue erguer o vestido para ir no banheiro, né? São coisas que precisam ser pensadas, além de conseguir o desejo de imagem, o desenho, o modelo planejado, é também que a gente dê conforto à cliente quando está desenvolvendo esse modelo, né? Então, outra medida que vamos conferir se a gente tirou todas. Quando a pessoa tem um busto bem grande, sabe, um tamanho de busto acima do 46, eu também tiro a medida da lateral, lateral de busto da frente, eu digo. Então eu pego de lateral a lateral e vou só na parte da frente e tiro essa medida para eu entender quanto a costura da lateral precisa estar alinhada, porque às vezes a gente tira do corpo todo, né, a circunferência do busto, só que as costas da cliente pode ser bem pequena e o busto bem grande. Então, quando a gente tira só a largura da frente aqui, da costura até aqui, a gente consegue
subtrair do total e entender quanto que é costas e quanto que é frente para que essa costura lateral fique alinhada. E a gente consegue compensar ali, às vezes transferindo um pouco da costura para as costas, deixando a frente um pouquinho maior e diminuindo as costas. Então são particularidades que a gente vai aprendendo com cada tipo físico. Então agora que você já aprendeu todos esses detalhes e todas essas particularidades de tirar a medida, né, que demanda muita atenção, e seguir o passo a passo, né? O próximo passo é testar isso, tirar a medida de alguém e tirar suas dúvidas na hora de tirar a medida. E também executar isso na prática na modelagem para ver a diferença, né? Então essa foi a nossa aula sobre como tirar as medidas. E se você está gostando desse conteúdo, deixa aqui seu like, me conta nos comentários, né, o que você achou dessa aula. E até a próxima!